E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Jonathan Castro por aqui, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E toda vez que eu me encontro aqui com vocês, eu venho relatar, muito provavelmente, alguma mudança, algo que vem acontecendo na minha vida e hoje não é diferente disso. Hoje eu quero falar sobre locus de controle interno. Espero que seja isso. É isso mesmo, locus de controle interno e locus de controle externo e mudança. Primeiro eu gostaria de dizer que, da mesma forma que eu vim aqui nesse canal relatar quando eu me mudei de trabalho de um para o outro, das minhas expectativas, de tudo novo, eu também quero relatar que eu saí daquele trabalho, não estou mais lá e também continuo aspirando pelo novo, esperando pelo novo, crendo em novas possibilidades, novas oportunidades, porque a vida ela é cíclica e ela não para quando a gente tem alguma mudança repetida. Porque às vezes a gente tem muito medo de mudar, muito medo de tomar um passo de ousadia, muito medo de sair da nossa zona de conforto e muitas vezes aquilo que a gente ainda deseja acessar, aquilo que a gente ainda almeja viver, está justamente do outro lado dessa barreira, aquilo que a gente tem nos privado de viver, nos privado de acessar por medo, por insegurança, bom, N motivos. Às vezes está lá do outro lado do rio, está lá do outro lado do mar e a gente só precisa cruzar essa outra fronteira. Sobre locus de controle interno e externo. Eu faço marketing, vocês já sabem disso. E nesse semestre, os módulos que a gente tem é relacionado à carreira, a projetos de vida. E aí foi falando sobre locus de controle interno e externo. O que quer dizer uma pessoa que tem um locus de controle externo? Ela acredita que tudo aquilo, ou que a maioria das coisas que ela vive e que acontece com ela, é resultado de ações que não dependem dela. Resultado de ações externas do governo, ou de um superior, ou da situação atual do país. Muitas coisas podem interferir, ou todas interferem naquilo que aquela pessoa vive. Isso é uma pessoa que tem um locus de controle externo. O externo é quem vai acabar guiando, orquestrando e direcionando o que ela vai acabar fazendo, o lugar onde ela vai acabar parando, entre muitas outras coisas. E a pessoa que tem locus de controle interno, ela entende que aquilo que ela faz pode sim e interfere sim no ambiente em que ela está inserida. Eu me encaixo mais nessa segunda pessoa, apesar de que eu acredito também que coisas ao nosso redor acabam nos direcionando para certas coisas ao nosso redor acabam nos moldando para certas coisas e a gente acaba tendo que se adaptar às coisas ao nosso redor. Também acredito nisso. Mas eu acredito muito mais no sentido de que nós temos uma possibilidade, uma responsabilidade e uma autonomia para agir e gerar resultado em cima das nossas ações. E isso existe, isso acontece assim que eu decido pensar e decido viver. Da mesma forma que da outra vez que eu saí e passei por uma mudança, aquilo foi decisão minha, foi uma opção que eu decidi trilhar, fui para aquele outro trabalho e vivi muitas coisas maravilhosas. Eu também decidi sair daquele mesmo trabalho por uma decisão própria, por algo que eu decidi fazer. E eu acredito que a gente é responsável por essas escolhas que a gente toma. E a gente também é responsável pelos resultados que a gente vive ou deixa de viver. Tendo dito isso, eu estou com grandes expectativas. Dessa vez foi uma decisão um pouco mais diferente da primeira, porque na primeira vez que eu tomei essa decisão, olha, tremi toda a câmera. Na primeira vez que eu tomei essa decisão, eu saí de algo, deixa eu ver se eu consigo me aproximar de vocês, consigo. Eu saí de algo um pouco mais seguro, algo em CLT, algo que eu já tinha me desenvolvido legal, para algo que eu não sabia muito bem o que ia acontecer, mas era uma novidade, eu não estava caindo num limbo, por exemplo. Teria algumas garantias, teria alguma segurança, apesar de não ser igual ao primeiro formato, trabalhando como PJ, por exemplo. E eu saí diretamente de um emprego para o outro. Então foi muito rápido, foi muito direto e eu estava muito animado para isso e eu creio que foram gerados muitos resultados positivos e eu cresci bastante, particularmente, pessoalmente também. Já nesse momento de agora, eu decidi sair por buscar algo que fizesse mais sentido para o meu momento de vida atual. Só que dessa vez eu só tinha um sentimento de que eu precisava sair, de que eu precisava fazer algo diferente, de que eu precisava não estar mais lá. E é engraçado porque vai de novo pro locus operandi não, locus de controle interno. Eu sabia que aquela decisão que eu estava tomando, lógico, ia afetar a minha vida internamente, ia afetar aquele trabalho que eu tinha também, mas eu sei que a gente tem que pensar nós mesmos. A gente tem que honrar com aquilo que a gente se propõe para fazer no trabalho, já falei disso diversas vezes, não tem como a gente colher grandes coisas se a gente não cumpre princípios básicos, acordos de trabalho básicos, assim não tem como a gente ser bem-sucedido e eu acredito piamente nisso. Mas também sei e também imagino, creio que a gente tenha que
se preocupar em primeiro lugar com a gente, aonde aquilo está nos levando, qual que é o futuro que a gente vê naquilo. A gente tem que olhar, e é algo que eu tenho aprendido, a olhar mais para frente. É meio contraditório dizer isso, porque agora vocês vão entender uma outra parte. Eu saí de lá sem ter um outro emprego fixo, sem ter outra coisa específica para fazer. E saí com faculdade para pagar, com conta para resolver, várias coisas para acertar, mas de uma forma protagonista no sentido de que eu desejo agora trabalhar algo diretamente na minha área. Eu sou de marketing. E quando você inicia alguma área específica, falando de crescimento, alguma empresa maior, ou de algo que você deseja ter domínio, você começa pequeno. Você começa muitas vezes de uma forma que não te é muito rentável, não te tem muito retorno financeiro, mas você, quando busca isso, você está olhando para frente, olhando para onde você consegue chegar, onde você consegue acessar. E foi isso que eu busquei. Durante um tempo, eu fiquei em casa, mandei currículo, atualizei meu LinkedIn, e aí também vi um pouco de deficiência naquilo que eu tenho exposto no meu LinkedIn de habilidades. E é algo que a gente tem que se analisar sempre. Esse é um vídeo sobre mudança, é claro, é um vídeo sobre autonomia, no sentido de que a gente tem esse protagonismo para alterar a nossa vida, para poder fazer coisas diferentes, e eu acredito nisso. Então tá servindo para isso. E aí quando eu olhei ali, aquele LinkedIn, eu falei, realmente eu preciso de mais coisas aqui. Eu sou uma pessoa que já viveu muitas coisas, mas num ambiente profissional ainda me falta muita experiência, muita expertise, muito mais propriedade em algumas coisas, e é isso que eu tenho buscado. Não é segredo para ninguém aqui nesse canal também de que eu desejo morar fora, eu desejo ter experiências fora do país, mas até para isso, e eu fui em algumas feiras de intercâmbio, aí eu preciso de mais preparo. Não quer dizer que eu não vá, quer dizer que a trilha e o caminho, ele é um pouco mais longo. Quando eu comecei esse canal, eu comecei cheio de esperança e cheio de vontade, mas não muita maturidade. E agora, quando esse canal vai envelhecendo, apesar de ser uma conversa mais íntima, eu vou adquirindo mais maturidade, vou entendendo que não é que as coisas são impossíveis ou distantes demais, mas que para tudo a gente precisa ter um plano arquitetado. A gente não pode ter medo das coisas, como eu já falei em outros vídeos, que eu fui sempre um rapaz meio medroso. Quando a gente decide fazer algo novo, a gente tem que se permitir ser péssimo naquela coisa, que a gente tem que se permitir a começar do zero naquela coisa, a bater cabeça um pouco, e isso tudo acontece, isso tudo faz parte do processo. Deixo aqui o recado de que depois de algumas semanas, indo para 3 semanas, eu já estou trabalhando com algo diferente. Ainda não é exatamente aqui, naquela área que eu busco, mas é algo que tem me dado uma estabilidade e uma cabeça fresca também para muitas coisas. O que você pode tirar disso? De tudo isso. Primeiro, será que travou? Eu vou torcer para não ter travado. Primeiro que a gente tem esse poder, essa autonomia de mudar o nosso futuro com as nossas decisões, aquilo que a gente toma para fazer a nossa vida. Segundo, planejamento. Porque se eu tivesse um pouco mais de planejamento, a minha saída já era uma saída prevista, mas aí eu poderia ter feito isso de uma forma um pouco mais segura, um pouco mais inteligente, mas eu também entendo que às vezes na nossa vida temos momentos que a gente não está com a cabeça no lugar, a gente tá meio estressado, só que você cair num lugar em que você não tá fazendo nada também só te preocupa mais. Então decida fazer alguma coisa. Nesse meio período eu comecei outros projetos em que eu darei continuidade, mas o tempo parado dá uma preocupada na gente, e isso é uma realidade. Então, se você está passando por alguma transição, por alguma mudança, a primeira coisa que eu teria de dica é, primeiro, confie em você mesmo, no seu taco. Confie naquilo que você tem potencial para fazer. Confie naquilo que, além de potencial, você já tem habilidade para fazer. Porque se você é bom naquilo que você faz, com toda certeza você vai arrumar um lugar para mostrar aquilo que você pode fazer. Ou você mesmo. Você pode empreender, você pode arrumar alguns clientes, uma carteira de clientes e começar a entregar aquilo que você já tem como habilidade. Também é uma realidade, uma possibilidade. Se você já tem esse domínio, se você já é ousado a esse ponto, porque também demanda ousadia. Tem muitos profissionais que não são tão capazes como você é, mas são mais ousados do que você é e tem mais essa gana, essa vontade de ir lá e fazer acontecer, e aí conseguem vender o produto deles, vender o serviço deles, e aí entregam de acordo com aquilo que eles vendem, prometem no caso, de acordo com aquilo que eles prometem. Então, essa é uma possibilidade também de mudança, confiar em si. Segundo, o que você puder fazer nesse período de mudança para te deixar um pouco mais preparado, se você tem um perfil parecido com o meu, faça. Se você deseja ir para um ramo em que você fala inglês, um emprego em que você fala inglês e que use seu inglês no seu serviço, se prepare, estude inglês durante um tempo, entenda a capacidade que você tem e aonde você se encaixa. E se você deseja ou se você almeja cargos mais altos que demandam mais de você, tenha um plano, tenha um projeto, mas comece.
Não tenha medo da mudança, a mudança ela é boa. Seja protagonista das suas mudanças, das suas decisões e do seu futuro. Tem muito mais coisa para viver aí, mas eu queria trazer isso que faz tempo que eu não converso com vocês, faz tempo que eu não venho aqui e eu já tava morrendo de saudade. Esse aqui foi o vídeo de número 40 e se você gostou desse vídeo, deixa um like. Tamo junto demais. Esse é Meet Jonathan Castro, conheça Jonathan Castro e eu vou crescendo, evoluindo e documentando tudo por aqui. Vamos ver quão longe a gente consegue chegar. Tchau, tchau.